Sinal alternativo em que a colocação dos pronomes está correta. Me disseram, pronome oblíquo começando frase, você já de cara, você já pega e descarta. Jamais é o mesmo que nunca, não, palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela. Aqui ele está depois do verbo, ele deveria estar perto dela, antes do verbo, que seria um caso de próclise. Aqui está um caso de ênclise. E a alternativa C, não o convidaram, palavra negativa, atrai o pronome para perto e vem antes do verbo. Então está certa a alternativa C. E a D, nunca, palavra negativa, o pronome vem perto dele antes do verbo. Olha como ficou fácil aí, ó, pegando as dicas do professor Mário aqui e a explicação também. Tem uma aula específica sobre colocação pronominal. Já é o que? O Enéas aí, ó, o advérbio. Se tem um advérbio, você já sabe, tem que vir perto dele antes do verbo. Rapidinho você faz, otimiza seu tempo e acerta a questão. Sinal alternativo em que o pronome substitui a expressão destacado. Está correto. Observem aqui de novo. O que fala? Quando ocorre desse tipo aqui de substituição, e você vai lembrar de quê? VTD. Como complemento, eu vou usar o quê? O, a, os, as, lo, lá, no, na e seus respectivos plurais. Se é VTI, verbo transitivo indireto, eu só posso usar lhe ou lhes. Aí facilitou. Aí, primeira coisa, já observa o verbo. A pergunta do título comporta. Ele comporta. Tem uma preposição aqui? Não tem. Mas eu não sei se comporta é verbo transitivo direto ou indireto. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Quando é verbo transitivo direto, eu posso usar lhe? Não. O lhe eu uso para quê? Para verbo transitivo indireto. Opa, se tem lhe aqui no verbo transitivo direto, eu já descarto de cara. A paternidade encerra. E tem preposição aqui depois? Não tem. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Como complemento do verbo transitivo direto, eu posso usar lhes? Já descarto aqui também. Demoraram muito até começar a trazer o quê? Trazer, verbo transitivo direto. Contribuições são elas, né, que eu uso o pronome oblíquo a. Demoram muito até começar a trazer-nas. Quando o verbo termina em R, corrigi um ainda há pouco com comprar, o que fica? Você tira o R, bota acento circunflexo e fica, acrescenta o L aqui, ó, depois. Aí fica o quê? Trazê-las e não trazer-nas. Para ser trazer, tinha que ser o som consonantal M. Descarta. Para assegurar a sustentabilidade, tem preposição? Não tem. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Eu posso usar lhe? Não posso. Então, a alternativa é está correta. Ficaria muito mais difícil manter o que? Verbo transitivo direto. Se terminou em R, o que eu faço? Eu tiro o R, não é isso? Ponho o acento circunflexo. Mantê-las. Então, por isso, a alternativa é a correta. Então, tem a VUNESP cobrando para você substituir, vai lá na sua prova, já põe VTD e VTI. A passagem do texto, deixei de propósito, aí você não precisa voltar ao texto, que é uma questão de gramática pura. Está de acordo com a norma padrão. O pronome destacado pode ser colocado antes, próclise. Em qual alternativa o pronome pode ser colocado antes ou depois do verbo? Que eu posso usar a próclise e a ênclise. Aí você vai se lembrar. Primeira coisa, a próclise, quando ocorrer caso de próclise, ele é obrigatório. Aí você tem que usar somente a próclise. Quando aparecer lá o quê? O Enéas 4P. Aí você sabe, tem que usar próclise. Você não pode usar também ênclise, não. Nesta alternativa A aqui, capaz de exteriorizar-se. Tem alguma situação aqui antes do verbo de próclise? Advérbio, os 4 P's, né? Os pronomes lá. Tem palavra negativa? Também não tem. Tem oração subordinada? Também não tem. Então, deixa aqui por enquanto. Vamos ver aqui, ó, que já lhe cabiam. Aqui nós temos o quê? Um pronome relativo e aqui um advérbio. Se tem pronome relativo ou advérbio, é obrigatório o uso de quê? Próclise. Então, eu não posso pôr esse pronome aqui depois, não. Se
tem alguma palavra atrativa que exija a próclise, você só pode usar a próclise. Então, não poderia ser que cabiam-lhe, não. Por quê? Porque aqui nós temos um advérbio, você descarta. Quando você já se lembrou que é um o quê? Oração subordinada adverbial de tempo. Também palavra atrativa. É obrigatório o pronome vir perto dela antes do verbo. E a D, tem alguma coisa aqui? Não, mas eu posso começar a frase com os pronomes oblíquos? Se, me, te, não posso. Aí você já descarta. Tudo mais no ministério, pronome relativo que se danasse. Se tem pronome relativo, é obrigatório vir perto dele e antes do verbo. Então, já descartei aqui. Sendo assim, então, a alternativa A é correta. Aqui nós temos o quê? Um verbo no infinitivo, sem locução verbal. Aí o pronome vem aqui depois dele. Por isso, a alternativa A está correta. É um caso de ênclise e também pode ser um caso de próclise. Então, poderia ser o capaz de se exteriorizar ou capaz de exteriorizar-se. Olha o verbo no infinitivo aqui. E não tem uma locução verbal, não tem um outro verbo aqui antes. Aí pode vir tanto antes, capaz de se exteriorizar, ou então capaz de exteriorizar-se. Você pode usar próclise ou ênclise. Ah, estava com dúvida, não se lembrava, mas você já sabia. Advérbio, oração subordinada, não posso começar a frase, pronome relativo é uso obrigatório de próclise.